A Ucrânia elevou sua campanha de ataques de longo alcance a um novo patamar na madrugada deste domingo. Segundo autoridades russas, cerca de 600 drones seguiram em direção à região de Moscou, no que foi descrito como uma das maiores ofensivas já lançadas contra os arredores da capital. Mesmo com as centenas de interceptações anunciadas pela Rússia, a operação conseguiu atingir grandes instalações logísticas ao sul da cidade. O principal ponto atingido foi Koledino, perto de Podolsk, onde fica um enorme centro logístico da Wildberries, maior varejista online do país. O complexo, com cerca de 250 mil metros quadrados, está entre as maiores instalações da rede. E as imagens feitas na região após o ataque mostram por quê. Uma densa coluna de fumaça subindo sobre o centro logístico, enquanto relatos locais registravam incêndios e explosões. Ainda não se sabe se o fogo começou com o impacto direto de um drone ou com a queda de destroços após uma interceptação. O que está confirmado é que a instalação foi atingida e sofreu um grande incêndio. E não por acaso. A Ucrânia acusa a Wildberries de participar da movimentação de produtos de uso dual, materiais que também podem atender às necessidades do esforço de guerra russo. A empresa já havia sido alvo antes, e uma fabricante ucraniana de drones afirmou ter participado da ofensiva deste domingo, usando aparelhos FP-1 contra a instalação, o que muda a natureza do ataque. Não se trata apenas de levar drones até perto de Moscou, mas de mirar um nó estratégico. Koledino funciona como grande centro de armazenamento, triagem e distribuição para toda a região da capital. E atacar esse tipo de instalação significa tentar atingir não um prédio isolado, mas a estrutura por onde passam enormes volumes de mercadorias antes de seguir para o resto da rede. A ofensiva, porém, não parou ali. Em Domodedovo, também ao sul da capital e perto de um dos principais aeroportos de Moscou, outro armazém sofreu danos na mesma onda de ataques, com novos incêndios registrados enquanto os drones cruzavam os arredores da cidade. Ainda não é possível atribuir esse segundo armazém à Wildberries, nem calcular a extensão total dos danos. Mas os dois episódios juntos mostram como a Ucrânia distribuiu a pressão por diferentes pontos da região numa única madrugada. Foi justamente essa escala que chamou a atenção. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, falou em cerca de 600 drones seguindo rumo à região da capital. A Rússia afirma ter destruído 200 e um deles só nessa área, enquanto o Ministério da Defesa contabilizou mais de 800 interceptações, somando ataques em diferentes regiões do país. São números russos, sem confirmação independente, mas, mesmo tomados apenas como referência, revelam uma ofensiva muito maior do que um ataque pontual contra um único alvo. É nessa massa que parece estar a lógica da estratégia. Ao lançar centenas de drones em várias direções, a Ucrânia obriga a defesa russa a acompanhar um número enorme de ameaças por horas seguidas. E nem todos os drones precisam chegar ao destino para que a operação funcione. Basta que uma parte atravesse, ou que os próprios combates de interceptação derrubem destroços no solo para que instalações importantes sejam atingidas. Foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo depois das centenas de abates anunciados pelas autoridades russas, o centro logístico de Koledino terminou coberto de fumaça e outro armazém foi danificado em Domodedovo. A ofensiva também deixou vítimas. Segundo o governador da região de Moscou, um homem de 83 anos morreu em Podolsk e várias pessoas ficaram feridas. Não está claro se a vítima estava dentro do centro logístico atingido, mas o alcance do episódio vai além dos danos desta madrugada. A Ucrânia vem ampliando a frequência e a profundidade de suas operações dentro do território russo. Refinarias, instalações industriais, parques logísticos e outras estruturas a centenas de quilômetros da fronteira já entraram no raio de ação dessa campanha.
Agora, uma ofensiva com cerca de 600 drones levou essa pressão de volta à própria região da capital. E talvez esse seja o ponto central do ataque deste domingo. A Ucrânia não precisa destruir Moscou, nem romper por completo sua defesa aérea para produzir efeito. Basta lançar centenas de drones e conseguir atingir grandes instalações nos arredores da cidade para obrigar a Rússia a defender, continuamente, estruturas muito distantes da linha de frente. Os incêndios em Koledino e os danos em Domodedovo são o sinal visível dessa mudança. A campanha de drones ucraniana está chegando a uma escala em que grandes ataques contra a região de Moscou deixam de ser exceção e passam a ser uma pressão cada vez mais recorrente sobre o território russo.